Tome seu assento, por favor. Se você quiser aplaudir a Jesus, aplauda. Esté capítulo 4, versículo 11 diz: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa imediatamente, e esse sinal lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por mim por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Amém. Até aí somente. Bom, queridos, o tema da mensagem que eu coloquei é: qual o propósito que te move? Você já parou para pensar o que te move? O que move você? Quem tem te movido? Qual é o propósito que te move? Eu tenho esses dias refletido, já tem um tempo que eu tenho feito algumas reflexões sobre a vida cristã. E eu vim pregando algumas quartas-feiras, até no domingo também, sobre novo nascimento. Porque o Senhor começou a chamar a minha atenção para a vida de muitos irmãos, e eu comecei a ficar assim, muito preocupado no sentido de ver as pessoas vindo para a casa do Senhor. Elas estão exercendo cargos eclesiásticos dentro de igrejas, mas elas não nasceram de novo, e além delas não nascerem de novo, não há um entendimento claro do que está sendo feito. Estão fazendo porque alguém disse que tem que fazer. Estão fazendo porque achou legal fazer. Pô, que legal fazer isso. E isso tem me preocupado, irmãos. Por que isso me preocupa? Porque eu sou um pastor. E a função de um pastor não é bajular a ovelha. A função de um pastor é amar as ovelhas, alimentar as ovelhas e conduzir as ovelhas o caminho da eternidade. E na figura de pastor eu preciso cumprir o que Jesus estabeleceu para que eu possa cumprir. Não só eu, irmãos, mas todos os pastores que apacentam o rebanho. Ele precisa cumprir aquilo que Deus estabeleceu para que ele cumpra. E de um tempo para cá eu tenho me assustado demais quando eu penso no céu e quando eu penso nas pessoas que dizem estar indo para o céu. Porque uma coisa é fato: todos nós morreremos. Paulo vai falar sobre isso: todos morreremos. E a Bíblia vai dizer que cabe o homem morrer uma única só vez. Depois disso segue-se o juízo. Então todos nós morreremos e todos nós passaremos por um juízo.
E aí nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado, irmãos, esclarecido sobre qual é o teu propósito, o que te move. Você saiu de casa para vir aqui, com qual propósito? Com qual propósito você entregou sua vida para Jesus? Qual é o entendimento que você tem sobre isso? Por que você está aqui agora? Por que você está aí até agora sentado aí? E agora me ouvindo? Por quê? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você carregar um livro que é considerado o livro mais vendido no mundo? Qual é o propósito de você ter esse livro? Qual é o propósito, irmão, que te move? Eu vou ser bem sucinto. Foi isso que Mardoqueu falou para Esther. Esther, o que está te movendo, Esther? Qual é o teu propósito aí? Você acha que você foi colocado aí dentro só para ser rainha? Será que você não percebe que o nosso povo está sofrendo uma ameaça de morte? E essa é a resposta que você me dá? Porque a notícia chega para Esther, ela diz assim: eu não posso fazer nada, porque eu não sou chamada à presença do rei há 30 dias, então não há o que eu possa fazer. Aí Mardoqueu fala para ela assim: então fique certo que socorro virá. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus vai enviar socorro. Eu não sei, Mardoqueu está dizendo: eu não sei nem de onde vai vir, mas fique certo que Deus vai enviar o seu socorro. Agora, Esther, você e a sua casa, todos serão destruídos. Mardoqueu, ele está sendo um profeta para a vida de Esther. Mardoqueu não está massageando o ego de Esther. Ele não está dizendo: tá bom, Esther, continua aí então como rainha, senta no trono, continua tomando banho de mirra, de especiarias. Tá bom, Esther, a gente vai se virar aqui. Não, ele precisava falar a verdade para ela, a verdade em nome do Senhor, porque o mais importante era Esther entender o propósito que movia ela. Se eu pudesse fazer algumas separações, eu posso dizer que o palácio é a igreja. Tem nada anotado aqui, irmão, ó, sobre isso. Tem nada anotado aqui, tá? Eu estou trazendo aqui uma ilustração, porque esse é o meu jeito de pregar. Vamos supor que o palácio é a igreja. Quem é Esther? A Esther era uma pessoa que exercia um cargo de influência dentro da igreja. Só que ela estava exercendo um cargo sem entender o propósito. Ela estava dentro de um ambiente que ela poderia ser útil para Deus, mas ela não estava entendendo o que estava movendo ela, nem o propósito que movia ela. E aí eu já disse isso em outras mensagens: quem não tem propósito, qualquer coisa serve. Então Esther, por não ter propósito, não entender o propósito, não entender o lugar que ela não estava se importando com uma coisa séria que estava para acontecer. Porque o que estava para acontecer? Hamã, ele não gosta dos judeus, e ele arruma uma forma de matar os judeus. Então, por ele ser um homem de confiança do rei Artaxerxes, ele consegue convencer o rei a emitir um dito para que todo o povo judeu fosse assassinado. Por quê? Porque o povo judeu tem uma cultura de se curvar somente diante do Deus do céu, amém? Só que Hamã, percebendo isso, que o povo judeu não se curvava diante dos deuses da Pérsia, então ele, odiando o povo judeu, ele arruma uma forma de matar o povo. Então ele vai armando uma cilada para destruir o povo de Deus, e em especial Mardoqueu, que ele tinha ódio de Mardoqueu. Para Mardoqueu ele prepara
uma forca especial de 20 metros de altura. E para o restante do povo, em todas as praças das províncias, foi lida a carta: no dia tal do tempo tal, aonde tiver um judeu, todos eles devem ser mortos. Olha essa notícia: Mardoqueu está em uma praça, daqui a pouco é dito, é lido a carta. Mardoqueu fica desesperado, porque ele está vendo que ele e toda a sua linhagem de irmãos estão sendo destruídos. Então, pensa nisso, irmãos. Mardoqueu prontamente, ele percebe, só existe uma pessoa que pode intervir sobre isso: Esther. E o que Esther estava fazendo? Estava no lugar certo, mas desligada. Estava no lugar certo, mas não cumprindo um propósito. Estava no lugar certo, desconectado de tudo que Deus estava querendo que ela fizesse. Aí é preciso se levantar um Mardoqueu. Um Mardoqueu que vai olhar para Esther e vai falar, e o pior de tudo, que ele não consegue nem falar com ela, né? Ele tem um intermediário que fica falando entre ela e ele. E aí entra o texto que nós lemos. Olha o que Esther vai falar para ele: todos os oficiais do rei, do povo, da província, do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio interno, que seja provocado diretamente que não seja convocado por ele. Tal pessoa será morta. Olha o que ela está dizendo. É uma justificativa ou não é boa? É ou não é, pastora? É ou não é boa justificativa? Eu tenho motivos para não estar. Eu tenho motivos para não me envolver. Eu tenho motivos para não ser o que Deus quer que eu seja. Eu tenho motivos para não ser a mulher de Deus que eu tenho que ser para minha casa. Eu tenho motivos para não ser o homem de Deus que eu tenho que ser para minha casa. Eu tenho motivos para não ser o jovem de Deus que eu preciso ser para minha família. Eu tenho motivos. Quais são os motivos? Tudo da minha casa não é favorável, pastor. Tudo dentro da minha casa é desfavorável. Os meus pais não são favoráveis, a minha esposa não é favorável, o meu marido não é favorável, está sempre alguém me puxando para trás. É uma desculpa justificável, não é? Aí o pastor, tem hora que o pastor ouve algumas coisas que o pastor fica assim: tá bom, irmão, Deus, né? Mas quando Esther fala isso para Mardoqueu, Mardoqueu está dizendo assim para ela: pega isso aqui no teu espírito, irmão. Imediatamente mandou adverti-la: não imagina somente por esta casa, por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Aí ele continua: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de toda parte para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, os teus familiares, todos serão aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A tua casa só está de pé porque você ainda não desistiu. A tua família não foi totalmente destruída porque você não desistiu. Aí você está assim: mas eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade. Mas não está pior porque você não desistiu. Não desmoronou ainda porque você não desistiu. Porque o dia que você desistir, aí vai desmoronar tudo. Que é isso que Mardoqueu está falando para Esther. Ainda não, o negócio não está, ainda não pegou, mas vai pegar. E se você continuar omisso, fica sabendo que tu e tua casa será destruídos. Não é isso que ele está dizendo? Se você continuar omissa, Esther, tu e a tua casa será destruída. Aí entra o próximo versículo. Então Esther respondeu a seguinte resposta a Mardoqueu. Qual foi a resposta de Esther? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital de Suzã
e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Opa, Esté acordou. Esté acordou do sono, da ilusão que ela estava. Eu sou crente, cheia do Espírito Santo, mas não entende o propósito. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não entende o lugar que está. Que Espírito Santo é esse? Esté agora sai aquela cegueira dela, aquela ilusão. Eu sou rainha, eu sou princesa. Saiu, o encantamento saiu, a cegueira saiu. Agora ela, peraí, não, peraí. Existe um propósito pelo qual Deus me colocou aqui. Existe um propósito pelo qual Deus me chamou. Aí, ela entendendo o propósito agora, olha aqui, irmão, o que ela vai fazer? Ela fala para Mardoqueu: Mardoqueu, já entendi. Desculpa minha cegueira por todo esse tempo, mas faz o seguinte, vamos começar com um jejum. Que a primeira coisa que aqueles que estão distantes é jejum. Que jejum o que, pastor? Esse negócio de jejum que o senhor bota aí no mês aí tá fora. Vamos orar. Ih, orar o que, pastor? Esse negócio não. Olha o que você está fazendo. Porque quem entende o propósito que está, que carrega, irmão, e o lugar que está, não tem jeito, suas atitudes são diferentes. A Esté agora começa a entender, e ela estabelece agora jejuns de 3 dias. Agora escuta isso aqui que a Esté vai fazer. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, eu pereço. Se for para perecer por isso, eu pereci. E se for para morrer por isso, eu morrerei. O que Esté está fazendo aqui para você entender? Eu termino a mensagem. Como Esté não entendia não estava entendendo o propósito que carregava, como ela não sabia o lugar que ela estava e nem o propósito que ela carregava, ela estava muito deslumbrada por ser rainha, não tinha compromisso com nada, só em ficar bonita. Sua aparência é mais ou menos aquele pé de figueira que Jesus amaldiçoa, que Jesus chega ali, deixa eu procurar um fruto aqui, rapaz, não tem nada. Aí Jesus seca. É mais ou menos isso. Existem muitas pessoas que a sua árvore só tem folhagem, não tem frutos. É mais ou menos isso que Esté estava fazendo, só estava vivendo de aparência, mas não tinha propósito, não tinha nada. Aí escuta isso aqui, quando o entendimento dela se abre, pum, ela entende o lugar que ela está e o propósito que ela está carregando agora. Ela entende tanto agora o lugar e o propósito que ela vai estabelecer o jejum. Ok, você já entendeu, mas ela vai fazer algo muito mais forte do que você possa imaginar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai elevar o seu nível de renúncia. O nível de renúncia de Esté agora é tão grande, porque ela entendeu o lugar que ela estava e o propósito. Porque quem não entende o lugar que está, nem o propósito, nunca vai elevar o nível de renúncia, vai sempre querer viver de aparência. Mas quem entende o lugar que está e o propósito que carrega do reino de Deus, o propósito que você carrega alinhado com o propósito de Deus, esse nível de renúncia se torna algo presente na sua vida.
Olha que você vai dizer agora: não, agora eu entendi o propósito. Então, porque eu entendi, eu estou disposta a morrer pelo propósito. Eu estou disposta a entregar a minha própria vida por causa do propósito. Entenda uma coisa que eu estou dizendo para você: não é a luta que você está passando, é o propósito que você carrega. Se você tem propósito, minha irmã, de ver a tua casa salva, você está disposta a morrer pelo propósito. Se você quer ver Deus salvando a tua família, você está disposto a morrer pelo propósito. É você ter entendimento do que você carrega. Quando nós não temos o entendimento, tudo ofende, tudo magoa, tudo machuca. Mas quando você entende, ó meu irmão, o propósito que você carrega, você está disposto a morrer pela causa. O maior exemplo que nós temos se chama Jesus de Nazaré. Qual o propósito que ele carregava? Qual é o propósito que movia Jesus? Olha para alguém que está aí perto de você, olha. Diga para ele: você era o propósito dele. E por você ser o propósito dele, alguém bateu na cara dele, ele diz: por ele eu vou suportar. Por você ser o propósito dele, alguém cuspiu na cara dele, ele falou: essa cuspida eu vou suportar por causa dele. Alguém deu uma chicotada nele, ele diz: eu vou suportar. Por quê? Por causa dele, por causa dela. Você era o propósito de Jesus. Por isso que ele suportou a chicotada. Por isso ele suportou o tapa na cara. Por isso ele suportou o cuspe. Por isso ele suportou os dedos na cara dele. Ele dizia: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu vou subir naquela cruz e vou mostrar para toda a humanidade o tamanho do meu amor. Quem tem propósito suporta o sofrimento. Quem tem propósito suporta as adversidades. Por isso Paulo vai dizer: eu sei ter necessidade, eu também sei ter fartura. Eu sei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem propósito não se rende. Quem tem propósito não negocia. Quem tem propósito não se vende. Mas certa vez chegaram para Jesus e falaram: Jesus, João capítulo 11, Lázaro morreu, Lázaro está doente. Jesus olha para os discípulos e fala: olha, nosso irmão Lázaro dorme, mas nós fomos lá para despertar ele. Aí um dos discípulos olha para Jesus e fala: Senhor, mas lá em Betânia eles quiseram te apedrejar, o Senhor vai voltar lá? Aí aí Tomé, cara, Tomé olha para os discípulos e fala: se ele está indo para lá, nós também vamos. Se ele tiver que morrer lá, nós morreremos com ele. Vamos embora, vamos junto com ele. Quando Jesus chega em Betânia, ele fica do lado de fora da cidade. Aí tu já conhece a história. Primeiro vem Marta: Senhor, Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Jesus: Marta, fique certo que teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no dia da ressurreição dos mortos. Não, Marta, todos aqueles que creem em mim, eles não vão morrer, eles ressuscitarão. O seu irmão vai ressuscitar. Jesus olha para Marta
tem propósito é constante. Maria estava com o irmão morto em casa, mas não deixou de adorar, porque o irmão estava morto em casa. Já estava até sepultado, não estava nem mais em casa, porque já tinha 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Mas Maria, vendo Jesus, ela não perde a oportunidade, ela se joga, adora Ele. Depois que ela adora, ela vai dizer: Senhor, se tu não tivesse aqui, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria, aonde está ele? Fique certo de que ele vai viver. Maria vai e fala: então vem comigo, Jesus, vem comigo. Ela leva até onde Lázaro está. Maria vai dizer: olha, tira a pedra, tira a pedra. Quando ele tira a pedra, a voz do Todo-Poderoso ecoa dentro daquele túmulo: Lázaro, vem pra fora. Quem tem propósito não oscila, não muda, não muda. Glória para a Shuri, alguém está entendendo? Alguém está entendendo isso aqui nessa noite? Você precisa ter propósito. Qual foi o propósito de Jesus em Betânia, pastor Digo? Não foi ressuscitar Lázaro. Porque quando ele chega lá, o povo de Betânia estava com as pedras nas mãos. Olha ele aí. Jesus ignora as pedras. Ela remove a pedra ali. Lázaro, vem. Todos que estão ali ficam. Só que você tem um detalhe importante aqui nesse texto. Que quando falam onde está Lázaro, está ali. O texto vai dizer: e Jesus chorou. Chorou por Lázaro? Ele chorou por Lázaro? Não. Porque Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele chorou por quem? Por aqueles que estavam com as pedras nas mãos. Porque aquela pedra representava o coração deles. Jesus olha para eles e chora. Corações duros, corações que não se arrependem, corações perversos. Aí ele começa a chorar. Qual foi o propósito de Jesus? Ressuscitar Lázaro? Não. O propósito de Jesus ali foi ressuscitar alguma coisa dentro daquele povo de coração duro. A esperança de Jesus é que a ressurreição de Lázaro trouxesse para aquele povo de Betânia uma conversão. Por isso, ele não poderia ir no primeiro dia. Por isso, Jesus não poderia ir no segundo dia. Por isso, Jesus não podia ir no terceiro dia. Pega isso aqui. Por quê? Porque havia um mito naquela época, fazia parte da cultura do povo, que até o terceiro dia o morto podia ressuscitar. Por isso Jesus não vai no primeiro, não vai no segundo, nem vai no terceiro. Por isso ele fala: nós vamos no quarto dia. Por quê? Porque talvez assim esse milagre vai converter o coração daquele povo. A esperança de Jesus, o propósito de Jesus em enfrentar as pedras de Betânia era que o milagre de Lázaro pudesse converter o coração do povo de Betânia. Quem tem propósito enfrenta as dificuldades, irmãos. Quem tem propósito suporta as pedradas. Quem tem propósito suporta difamação, calúnia, fofoca. Você sabe por que eu não me rendo diante de tudo que falo? Porque eu tenho um propósito, eu carrego um propósito. Existe um propósito sobre esse lugar,
abençoa sobre essa igreja. E ninguém vai atrapalhar o que Deus vai fazer. E o vento forte não vão roubar. E se você acredita Minha nisso, Deus vai fazer isso na tua vida também. Em ti, Ninguém vai parar meu você. Deus, Ninguém vai a parar a tua tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Avisa Mardoqueu que eu estou disposto a morrer pelo propósito. Que agora eu entendi que eu preciso ter um propósito. Quem não entende o lugar que está e não tem um propósito a carregar, qualquer coisa se torna motivo para você parar. Qualquer coisa é motivo para você retroceder. Do que você precisa? Propósito. Entender o lugar que Deus te plantou. Deus te plantou nessa igreja, irmãos. Então entenda o propósito que está nesse lugar. Nós somos uma igreja que buscamos um avivamento poderoso no Espírito. Alinha os corações, alinha os pensamentos com a gente. E vamos buscar esse avivamento. Vamos buscar esse poder do Espírito. Vamos buscar essa unção, meu irmão. Eu creio que o que vai marcar esse último avivamento da igreja serão milagres extraordinários. Ei, meu irmão, vai entrar gente por aquela porta com todo tipo de doença. Deus vai curar todo mundo. Deus vai curar todo mundo. Deus vai curar. E sabe como Deus vai curar? Não vai ser assim não, ó. Agora eu vou fazer a oração dos milagres. Já vai descer da cadeira de roda ali, ó. Ah, tô de pé. Eu tô de pé. O que aconteceu? O que aconteceu? É a unção de avivamento. A unção do Espírito. O câncer do nada vai. Tá saindo um negócio aqui. Tá saindo um negócio. Plum, vai sair do teu do corpo. Deus pode fazer isso. Sabe por que vai ser assim? Para que o homem não se glorie, para que ninguém se envaideça, para ninguém diga, fez por causa de mim, fez porque eu fiz isso. Não, fez porque o poder de Deus está sobre a igreja, sobre a igreja, sobre a igreja. Aí, Marcos, nós vamos precisar de obreiros mais ligados na porta, né? Obreiro que fica sentado a noite toda sem fazer nada. Mas obreiros ligados, Senhor, eu estou aqui, hein? Se vier alguém aqui, pode me usar. Porque vai ter gente endemoniada que vai travar ali assim, ó. No teu, pum, já vai sair, não vai conseguir entrar. Porque uma igreja cheia da glória de Deus. Alinha o coração com a gente, irmãos. Alinha o teu espírito com o nosso. Essa igreja carrega um propósito. Essa igreja não está aqui brincando de ser igreja. Eu não deixei a minha vida em Goiânia e minha esposa para vir para Saracuruna, enfrentar miliciano, enfrentar bandido, para enfrentar perseguição de religiosos, calúnia, difamação, para brincar. Não, nós carregamos um propósito. É para lá que o Senhor quer nos virar. Então que o poder do teu Espírito se manifeste naquele lugar e que barreiras sejam destruídas. Aleluia. Agora olha que coisa boa, Deus plantou você aqui. Se Deus plantou você aqui,
casa. Não, meu irmão, isso aí Deus vai dar para você com maior naturalidade. Mas o que nós temos que buscar é o poder, o poder, o poder do Espírito. Eu estou disposto a morrer, Mardoqueu, porque eu entendi o propósito. Aí você aí da igreja, não entendeu o propósito. A irmã me olhou de um jeito estranho, não entendeu o propósito. Pastor, a irmã não me visita, pastor, não me liga, não entendeu o propósito. Porque quem entende o propósito suporta todas as coisas por causa do propósito. Você está achando que o céu é para frouxos? Você está achando que o céu é para gente fraca? Você está achando que você vai chegar no céu e encontrar com Pedro que perdeu a cabeça por causa do Evangelho? Você vai encontrar um Paulo que foi decapitado. Você vai encontrar um Estevão. Você vai encontrar um Elias que foi perseguido. Você vai encontrar homens cheios da glória de Deus que morreram crucificados por Nero. E você vai chegar lá dizendo: cheguei aqui na sorte. Nem da igreja gostava de mim. Você está achando? Meu irmão, estabelece um propósito dentro de você. Alinha o teu espírito e o teu coração com a vontade de Deus, porque o céu é para homens e mulheres de coragem. O céu é para homens e mulheres que não retrocedem. O céu é para homens e mulheres que não fraquejam, mas que se mantêm firmes e constantes. Aí Jesus vai dizer: desde a morte de João Batista, o céu é tomado por esforço. Por isso esforça-te. Tende bom ânimo. Sabe qual é o meu papel essa noite? Dizer para você: tenha um propósito. Sabe qual é o teu papel como ovelha? Estabelecer um propósito. Porque se você morrer, o teu sangue não vai ser cobrado da minha mão. E mas o Senhor tem que dar conta da minha vida. Verdade, irmão. Eu vou dar conta de você. Mas se você for para o inferno, você vai chegar para Deus: meu Deus, por que eu fui para o inferno? Eu estava na igreja, eu estava no culto, eu ia até ir aos domingos e algumas quartas-feiras. Aí Deus vai dizer para você: porque tudo que meu filho te ensinou, você ignorou, você rejeitou, e você fez da sua vida o que você bem quis. Agora apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu não quero ouvir isso, não. Eu quero chegar com você lá. Cadê meu chofar, gente? Já subi até com meu chofar daqui, ele sumiu. Essa igreja aqui não tem mais pastor presidente, não. Vou ilustrar para você. Apaga a luz da igreja, apaga tudo, desliga o telão. Tira aí, cara. Apaga tudo, até a recepção. Aqui, apaga o CAB também, eu quero que fique bem escuro. Liga tudo, liga esse CAB aí também, esse CAB aí tá na cara. Apocalipse diz que a vinda do Senhor será como o dia de um ladrão. Não sabemos o dia nem a hora. Paulo vai dizer que será no abrir e piscar de olhos. Abrir e piscar de olhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar na rua, você vai estar no mercado, você vai estar comprando, vendendo, de repente alguém vai estar se casando, as coisas vão estar acontecendo. Só que de repente